Bom, pessoal, esse é um vídeo com a gravação das questões do primeiro questionário sobre ordem de grandeza, tá? Então, nessa primeira questão, ele diz que a luz proveniente do Sol demora aproximadamente 8 minutos para chegar até a Terra. Então, vamos grifar aqui, ó. Esse é o tempo que ela gasta, tá? 8 minutos. E aí ele pergunta qual a ordem de grandeza da distância entre esses dois astros celestes. E aí ele traz para a gente que a velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado à quinta quilômetros por segundo, tá? Vou chamar a atenção que o que ele quer é a ordem de grandeza não é o valor da... Deixa eu refazer aqui, ordem de grandeza do valor da distância, tá certo? Ordem de grandeza da distância. Bom, pessoal, o tempo que ele traz pra gente, né, o tempo de movimento da luz é de 8 minutos. Então eu vou colocar aqui, ó. Delta T, 8 minutos. Cada minuto tem 60 segundos, né? Então, vezes 60, eu vou ter um intervalo de tempo de 480 segundos, beleza? 480 segundos. A velocidade que a gente grifou ali é 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo. E a gente pode escrever o ΔS da seguinte forma. Eu sei que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Multiplicando meios pelos extremos, eu tenho que a velocidade média, que o ΔS é a velocidade média vezes o ΔT. Então, essa velocidade é 480. Desculpe. A velocidade é 3 vezes 10 à quinta. O tempo é 480. Então, esse ΔS vai ser igual 3 vezes 480 é 1440 vezes 10 elevado à quinta quilômetros. Só que ele não quer a distância, ele quer a ordem de grandeza da distância. E para a gente achar uma ordem de grandeza, esse número tem que estar em notação científica. Então, 1440, se eu voltar a vírgula 3 casas para aqui, ó, para a esquerda, se eu voltar essa vírgula 3 casas, eu acrescento 3 unidades no expoente. O número perde 3 casas decimais, o expoente tem que ganhar 3 unidades. Então vai ficar 1,44 vezes 10 elevado à oitava quilômetros. E aí, pessoal, a ordem de grandeza é só a potência de 10, lembra? A ordem de grandeza é só a potência de 10. No caso, 10 à oitava. Isso aqui é a ordem de grandeza, tá? Como esse número é menor que 5,5, a ordem de grandeza fica essa potência mesmo. Até aí está resolvido o nosso primeiro problema. Vamos ver o próximo. Ondas do sonar de um navio gastam 6 segundos para detectar obstáculos. Então, 6 segundos é o tempo para a onda do sonar sair do aparelho, bater no obstáculo e voltar. Sabendo que a velocidade do som na água é aproximadamente 1.400 metros por segundo, determine a ordem de grandeza
da distância do navio até o obstáculo. Veja, ele quer a ordem de grandeza da distância do navio ao obstáculo. Aí, pessoal, vamos supor que isso aqui seja a água do mar, certo? A água do mar. Você vai ter aqui um navio. Vou fazer um naviozinho aqui, ó. Tá joia? Tá aqui o nosso navio. Esse navio, ele vai emitir um som que vai bater nos obstáculos que estão aqui embaixo. Vamos supor no solo. Só que o som que o navio emite, né, do sonar, ele vai ter que descer, bater no obstáculo e depois ele vai ter que subir para voltar no sonar. Então o sonar emite o som, ele bate no obstáculo, volta para o sonar e isso dura 6 segundos. Então eu posso dizer que para percorrer essa distância D descendo, eu vou gastar 3 segundos. E para percorrer essa distância D subindo, eu vou gastar outros 3 segundos. Onde essa distância D é o nosso ΔS. ΔS é essa distância que ele percorre. A velocidade do navio é 1.400 metros por segundo. E o tempo que ele está gastando, ΔT, vai ser 3 segundos, porque ele gasta 6 segundos, mas são 3 segundos para percorrer uma distância descendo e 3 segundos para percorrer essa distância subindo. Ou seja, a gente já fez na questão anterior, né? ΔS é a velocidade média vezes o ΔT. Então esse ΔS é a distância D, a velocidade é 1.400 e o tempo é 3 segundos. 3 vezes 1.400, deixa eu fazer aqui, 3 vezes 1.400 dá 4.200. Então essa distância D é uma distância de 4.200 metros. Só que ele quer a ordem de grandeza disso. Então a gente tem que transformar esse 4.200 em notação científica. Vai ficar 4,2 vezes 10 a terceira metro. Por que 4,2 vezes 10 a terceira? Porque a vírgula vai sair daqui e vem para cá. E para isso ela pula 3 dígitos. Então esse expoente é o número de dígitos que pula. Beleza? Então 4.200 é 4,2 vezes 10 a terceira. A ordem de grandeza, como esse número 4,2 é menor que 5,5, a ordem de grandeza é 10 a terceira. Tá certo? A ordem de grandeza é igual a 10 a terceira. Que é essa daqui, ó. Tá joia? Beleza, vamos fazer outra questão agora. Em texto publicado na Folha de São Paulo, o físico Marcelo Gleiser escreveu que átomos têm diâmetros de aproximadamente 1/10 de bilionésimo. Então, eu tenho que trabalhar com 1/10 de bilionésimo. Escrito em notação científica, 1/10 de bilionésimo é quanto? Olha só. Eu vou chamar esse número de x. Beleza? Esse x vai ser 1/10 de 1 bilionésimo. Mas o que é 1 bilionésimo? 1 bilionésimo é 1 dividido por 1 bilhão. Aí eu vou fazer aqui no cantinho. 1 bilhão é 1 com 9 zeros. 3 zeros é 1000, 6 zeros é milhão, 9 zeros é bilhão. Isso equivale, pessoal, a 10 elevado a 9. Então, 1 bilhão é 10 elevado a 9. 1 bilionésimo é 1 dividido por 1 bilhão. Agora eu tenho um produto de
fração. Como que eu faço o produto de fração? Eu multiplico os numeradores, vai dar 1, e multiplico os denominadores, produto de potência de mesma base, a gente conserva a base 10 e soma os expoentes. 9 mais 1, 10. Então, 1/10 de bilionésimo é 1 dividido por 10 elevado a 10. Agora a gente vai colocar essa potência de 10 no numerador. Para a gente inverter, tirar uma potência de 10 do denominador e colocar ela no numerador, a gente só precisa mudar o sinal do expoente. Então, 1 sobre 10 elevado a 10 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 10. Está aqui a nossa resposta. 1/10 de bilionésimo em notação científica é 10 elevado a menos 10. Beleza? Vamos ver mais um aqui. Bom, pessoal, uma determinada marca de automóvel possui um tanque de gasolina com volume de 54 litros. Então, o tanque tem 54 litros, cabe 54 litros de combustível, né? O manual de apresentação do veículo informa que ele percorre 12 km com 1 litro. Então, essa é a autonomia dele. Supondo que as informações do fabricante sejam verdadeiras, ele quer saber qual é a ordem de grandeza da distância, medida em metros, que o automóvel vai percorrer com o tanque completamente cheio. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu tenho a seguinte informação. Com 1 litro de combustível, eu sei que ele percorre uma distância de 12 km. 1 litro de combustível, ele percorre 12 km, que é o que está escrito aqui. Só que o tanque cabe em 54 litros. Então, com 54 litros, qual é a distância que ele vai percorrer? Então, você vai multiplicar aqui meios pelos extremos. Aí vai ficar D igual a 12 vezes 54. Então, essa distância, 12 vezes 54, dá 648. Só que, pessoal, são 648 quilômetros. E ele quer em metros. Então, isso é equivalente a 648 mil metros. Porque cada quilômetro tem 1000 metros. Só que ele quer a ordem de grandeza. E para achar a ordem de grandeza, esse valor tem que estar em notação científica. Então eu vou tirar a vírgula depois do último dígito e vou colocar a vírgula entre o 6 e o 4, para eu ter um número maior que 1 e menor que 10. Isso vai dar 6,48 vezes 10. Aí eu vou contar quantos dígitos a vírgula caminhou para a esquerda. 1 dígito, 2 dígitos, 3 dígitos, 4 dígitos, 5 dígitos. Então vai ser 6,48 vezes 10 elevado a 5 metros. A ordem de grandeza disso, pessoal, é a potência de 10. Só que esse número que eu estou eliminando, ele é maior que 5,5. Então eu vou acrescentar uma unidade no expoente. Então, na verdade, a ordem de grandeza é 10 elevado a sexta. Tá certo? É a ordem de grandeza da autonomia desse automóvel. Vamos fazer outro problema. O fluxo total de sangue na grande circulação, também chamado de débito cardíaco, faz com que o coração de um homem adulto seja responsável pelo bombeamento em média de 20 litros por minuto. Qual a ordem de grandeza do volume de sangue em litros bombeado em um dia? Bom, pessoal, eu tenho o volume de sangue por minuto. Então eu tenho que transformar esse dia para minuto primeiro, tá? Então vamos pensar comigo aqui, ó. Um dia tem 24 horas. Um dia tem 24 horas. Cada hora
tem 60 minutos. Então, vezes 60, um dia, 24 vezes 60 é 1440. Então, um dia tem 1440 minutos. Agora, qual o volume de sangue que ele vai bombear? Ora, em um minuto, ele bombeia 20 litros. Né? Está escrito aqui, 20 litros por minuto. Quantos minutos tem um dia? 1440. Então, com 1440 minutos, qual vai ser o volume, que eu vou chamar de letra V, de sangue que ele vai bombear? Então, multiplicando aqui meios pelos extremos, o volume vai ser 1440 vezes 20, tá? Vezes 20. Isso vai dar 28.800 litros. 28.800 litros. Só que eu não quero o volume, eu quero a ordem de grandeza dele. Para achar a ordem de grandeza, esse número tem que estar em notação científica. Então, de novo, eu vou tirar a vírgula depois do último dígito e vou colocar a vírgula em algum lugar que deixe o número maior ou igual a 1 e menor que 10. Esse lugar é aqui entre o 2 e o 8, porque aí eu vou ficar com 2,88 vezes 10 elevado ao número de dígitos que a vírgula se deslocou. Um dígito, 2, 3, 4 dígitos. Então é vezes 10 elevado a quarta litros. A ordem de grandeza disso, como o número é menor que 5,5, essa ordem de grandeza é só a potência de 10 sem mudança nenhuma. Então a ordem de grandeza é igual a 10 à quarta, que é essa opçãozinha daqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Está aqui resolvida todas as questões do questionário 1. Beleza? Se você achou que está muito rápido, dá uma diminuída aí no tempo, tá? E é isso aí. Bons estudos e boa prova.